quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Já aconteceu de tu conhecer duas pessoas da mesma família, criada pelos mesmos pais, vivendo na mesma casa e mesmo assim uma dizer: "Eu tive uma infância maravilhosa", enquanto a outra diz: "A minha infância foi muito difícil"? Como isso é possível? A casa era a mesma, os pais eram os mesmos, muito das experiências também. Então, o que realmente mudou? Foi essa pergunta que começou a transformar a forma como eu enxergava a vida, porque eu percebi uma coisa muito importante. Nós não vivemos os fatos, nós vivemos a interpretação que fazemos deles. E isso muda tudo, porque se duas pessoas podem viver a mesma experiência e construir histórias completamente diferentes, então a realidade não é apenas aquilo que acontece com a gente. Ela também é o significado que damos ao que acontece. E esse significado nasce da forma como aprendemos a olhar para a vida. Ela também é a forma como nós escolhemos olhar para o que acontece. Durante muito tempo eu acreditava que eram as situações que determinavam como eu me sentia. Se alguém me criticava, eu sofria. Se alguém falava uma coisa que eu não gostava, eu também sofria. Se alguma coisa dava errado, eu desanimava. Se alguém discordava de mim, eu começava a duvidar de mim mesma. Até que um dia eu percebi uma coisa. O acontecimento era o mesmo, mas a história que eu contava sobre aquele acontecimento que definia a minha experiência. E foi aí que tudo começou a mudar. Eu parei de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E eu comecei a perguntar: o que a forma como eu estou enxergando essa situação está me mostrando sobre mim? Foi uma pergunta desconfortável, mas também foi uma das perguntas mais libertadoras que eu já fiz, porque eu percebi que se eu fazia parte da maneira como a minha realidade era construída, então eu também podia participar da transformação dela. E é sobre isso que eu quero conversar contigo hoje. O mais curioso é que isso continua acontecendo com a gente o tempo inteiro. Imagina duas pessoas que perdem o mesmo emprego. Uma pensa: a minha vida acabou. E a outra pensa: talvez essa seja a oportunidade que eu precisava para começar algo novo, a construir algo que eu quero de verdade. E o fato é exatamente o mesmo, mas a experiência é completamente diferente. Ou pensa em alguém que recebe uma crítica. Uma pessoa passa dias remoendo aquilo, começa a acreditar que não é boa o suficiente. E a outra pessoa que escuta a mesma crítica reflete sobre aquilo e faz sentido e segue em frente. A crítica ela foi a mesma, o significado que cada uma deu para ele é que foi diferente. E foi observando essas situações que eu comecei a perceber uma coisa. Muitas vezes nós acreditamos que estamos reagindo ao mundo, mas na verdade estamos reagindo à interpretação que a gente faz dele. E essa interpretação, ela não nasce no momento, ela é construída ao longo da nossa vida, pelas experiências que tivemos, pelas crenças que aprendemos, pelas histórias que contamos para nós mesmos. É como se cada pessoa usasse um par de óculos invisível. Os acontecimentos eles passam por um filtro e só depois chegam até nós. Por isso, duas pessoas elas conseguem olhar para a mesma realidade e enxergar coisas completamente diferentes. E quando eu entendi isso, eu parei de acreditar que a minha paz dependia de controlar tudo o que acontecia ao meu redor, porque isso é impossível. Sempre vai existir alguém que pensa diferente, sempre vai existir um imprevisto, sempre vai existir uma situação que foge do nosso controle. Mas existe uma coisa que sempre pode ser transformada: a forma como a gente escolhe olhar para aquilo que estamos vivendo. E eu não estou dizendo que isso é fácil. Também não estou dizendo que basta pensar positivo. Existem dores que precisam ser acolhidos. Existem experiências que deixam marcas profundas na gente. O que eu estou dizendo é outra coisa. Quando nós mudamos a maneira de olhar para uma experiência, nós começamos aos poucos mudar também a maneira como vivemos essa experiência. E foi exatamente nesse ponto que nasceu uma pergunta que mudou completamente a forma como eu observava a realidade. Será que eu estava enxergando as pessoas como elas realmente eram? Ou eu estava enxergando as minhas crenças refletidas nelas? Foi neste momento que eu percebi uma coisa. A maior prisão não é viver uma realidade difícil. A maior prisão é acreditar que a tua forma de enxergar essa realidade é a única que existe. Porque quando tu acredita que enxerga o mundo exatamente como ele é, tu deixa de perceber que também está olhando para ele através da tua própria história. Foi exatamente aí que eu comecei a estudar uma área que sempre despertou a minha curiosidade: a consciência. Porque se duas pessoas conseguem viver o mesmo acontecimento e experimentar realidades completamente diferentes,
Então a pergunta deixa de ser apenas psicológica. Ela passa a ser muito mais profunda. Quem é, afinal, aquele que observa a realidade? Na neurociência, nós sabemos que o cérebro ele funciona como um grande filtro. Ele recebe milhões de informações a cada segundo. Mas seria impossível processarmos tudo. Então ele vai selecionar. E ele destaca aquilo que ele considera mais importante, aquilo que confirma as nossas crenças, aquilo que fortalece a nossa identidade. Quando eu compreendi isso, uma outra pergunta nasceu também dentro de mim. Se o cérebro ele filtra a realidade, será que existe uma parte de nós que vai além do cérebro? Foi nessa época que eu comecei a estudar e conheci o experimento da dupla fenda. Não sei se vocês já conhecem, mas ele despertou uma curiosidade enorme em mim. Durante muito tempo eu acreditava que a realidade era algo completamente separado de quem a observava. Mas aquele experimento fez surgir uma pergunta que nunca mais ela me abandonou. Eu sempre lembro disso. Será que o observador ocupa um papel muito mais importante do que a gente imaginava? E essa pergunta, ela me acompanha há muito tempo. E curiosamente, foi ela que me levou a estudar consciência com muito mais profundidade. Porque eu percebi que responder essa pergunta era menos importante do que viver fazendo essa pergunta. Entendeu? Foi aí que eu entendi que despertar não significa encontrar uma resposta definitiva. Despertar significa aprender a olhar a realidade com novos olhos. Depois de todos esses anos estudando consciência, espiritualidade, filosofia e tantos pesquisadores diferentes, eu percebi uma coisa muito simples. A realidade, ela sempre vai passar por quem eu sou. Ela passa pelas minhas crenças, pelas minhas experiências, pelas minhas memórias, pela forma como eu aprendi a enxergar a vida. E isso não é um problema. Na verdade, é um convite. Porque se a minha consciência ela participa da forma como eu experimento a realidade, então cada vez que eu amplio a minha consciência, eu também amplio a forma como eu vivo. E hoje eu não tenho mais tanta pressa para encontrar respostas como eu tinha antes. Hoje eu gosto das perguntas. E eu estou sempre fazendo elas, aos milhares de perguntas no meu dia a dia. E foram elas que me trouxeram até aqui. E eu continuo fazendo uma que quase todos os dias ela passa pela minha cabeça. Quem é essa pessoa que está olhando para o mundo através dos meus olhos? Porque quando essa pergunta muda, as escolhas mudam, os relacionamentos mudam, a forma de enxergar os meus desafios mudam. E a própria vida ela começa a ganhar um significado diferente. Então eu quero te deixar um convite. Amanhã, quando tu acordar, antes de pegar o celular, antes de entrar numa correria do teu dia, observa. Observa um pensamento, observa uma emoção, observa uma conversa, observa uma árvore, observa o silêncio. E depois faz uma única pergunta. Quem está observando tudo isso? Eu tenho a sensação de que essa pergunta pode abrir portas que nenhuma resposta seria capaz de abrir. E pode ser difícil, assim, tu acompanhar quem é o observador, o que está observando, como eu estou falando aqui. Mas quando tu começa a fazer essa pergunta, tu começa a receber as respostas. E se esse vídeo ele despertou uma pergunta diferente dentro de ti, então ele já cumpriu o propósito dele. E no próximo vídeo eu quero te contar uma história de um pesquisador que dedicou a vida inteira tentando compreender exatamente como era essa relação entre consciência e realidade. O nome dele era Jacobo Greenberg. E a história dele mudou profundamente a forma como enxergo o mundo. Mas essa conversa ela fica para um próximo encontro. E lembra da pergunta que eu te fiz no início do vídeo? 2 pessoas, a mesma casa, os mesmos pais, a mesma infância e histórias completamente diferentes? Hoje eu já não acredito que isso acontece porque uma delas estava certa e a outra errada.
Eu acredito que cada uma estava olhando para a vida através da consciência que ela construiu ao longo da própria caminhada, ao longo da própria jornada. E isso ela me trouxe uma paz enorme. Porque se a forma de olhar pode mudar, a forma de viver também. Eu quero te deixar aqui um grande abraço meu. Conhece tudo aquilo que te faz vibrar. Eu te amo. E não esquece, somos todos um.